Uma pessoa me mandou hoje assim no Instagram, na caixinha de perguntas: Thiago, é melhor ser inteligente ou sábio? É melhor comprar a inteligência ou buscar a sabedoria? E eu respondi com uma frase que está em um dos meus livros, e essa é a frase que eu gostaria que todo mundo escutasse no mundo. O inteligente, ele vai conseguir sair de um buraco. O inteligente, ele tem capacidade, inteligência para sair de um buraco que o sábio jamais cairia. Eu acho que as pessoas precisam entender isso para poder... Eu não estava esperando esse final, cara. Que o sábio jamais cairia. Então, eu acho que isso aí salva a vida de muita gente, cara. Sabedoria, segundo a Bíblia, Provérbios capítulo 4, versículo 7, é a coisa principal. Quem tem sabedoria sabe decidir, sabe com quem vai andar e não cai nas armadilhas da vida. Bruno, tem um tempão que a gente não grava. O podcast que foi mais assistido foi o podcast de 2021. Foi em abril de 2021. Então, tem quase 2 anos. Quase 2 anos. E foi, animal. O podcast foi animal. O que você aprendeu no último ano? Quais foram as coisas que você descobriu ou mudou de opinião? Em um ano a gente aprende muita coisa. Por exemplo, do nosso último podcast até agora, minha vida já mudou muito. Sim. Uma coisa que eu lembro que a gente falou naquele podcast de uma vez que a minha mãe me ligou no meio de uma reunião e eu atendi. Eu lembro. E entre esse podcast e esse, minha mãe faleceu. Eu lembro. Então, você vê que as coisas mudam muito. Eu aprendi a lidar com a dor de forma diferente nesses últimos tempos. Eu entendi muito sobre o propósito da dor. Cara, toda dor tem um propósito. A gente pode até sofrer com a dor, porque o ser humano às vezes não está preparado, não está treinado para lidar com a dor. Eu entendo, eu não julgo. Mas só que toda dor tem um propósito. E quanto mais você foi bombardeado por dores na vida, mais chance Deus te deu para se levantar na verdade. Porque as pessoas só escutam quem venceu muitas dores. Ninguém escuta o filhinho de papai que só viveu na boa. Para pensar nisso. Todo mundo quer saber das tuas superações. Você venceu o que na vida? Sim. A tua autoridade vem pelas dores que você venceu. Sim. Então, a gente pode até interpretar como sofrimento, mas o que você chama de sofrimento, Deus chama de treinamento. Toda dor é um treinamento para você poder virar autoridade em alguma coisa. Então, eu entendi muito sobre a dor nesses últimos meses, nesse último ano. Nesses últimos tempos também, eu entendi, comecei a valorizar muito a saúde física, coisa que você fala muito. Porque chegou um tempo que eu estava trabalhando tanto que meu corpo começou a parar, minha mente começou a embaralhar e também nessa... É mesmo? Embaralhar? No sentido de eu estar mais cansado mentalmente do que fisicamente. Sim. Eu ter dormido 7, 8 horas numa noite e acordar cansado. Sim. É a mente. Sim. E também eu escutei uma coisa do médico que cuidou da última semana da minha mãe. Ele falou o seguinte: se ela tivesse cuidado um pouco mais da saúde, eu acho que ela saía dessa. Aquilo ali mudou muito minha vida. Porque minha mãe fazia coisas do tipo, ela tinha glicose alta, mas comia doce escondido da gente. Entendi. Então, ela tentava manter a saúde, mas dava um jeitinho, sabe? Ela dava um jeitinho de fazer o que ela queria. E aí eu decidi, aos 40 anos de idade, na época, né, vou fazer 42 amanhã, né? Então já tem 2 anos. Que legal. Aos 40 anos de idade eu decidi que eu ia cuidar da minha saúde para, se for a vontade de Deus, eu viver no máximo que Ele me permita. Eu não quero partir dessa terra porque eu me descuidei. Eu vou partir quando Ele quiser. Então a minha parte eu vou fazer.